Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Boas notícias para o Glorioso, pensando em planejamento, visando a temporada de 2026. É sobre isso que falo neste vídeo em mais um conteúdo robusto. Antes, claro, você se inscreve por aqui. É simples, rápido, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. O Botafogo trabalhando pela renovação do Head Scout Alessandro Brito, agora diretor esportivo também no Fogão. O Glorioso pensando em renovação de Marçal, Alexander Barbosa, Marlon Freitas e já focando também em contratações visando a temporada que vem. O Botafogo definindo posições, pensando no ano de 2026. Pois é, galera, e eu começo falando a respeito do Alessandro Brito, Head Scout, que chegou ao Botafogo após ter feito um ótimo trabalho no Atlético Mineiro, montagem do time campeão da Copa do Brasil, time campeão brasileiro em 2021. John Textor foi muito bem ao mercado para trazer o Alessandro Brito. O Botafogo começou uma montagem de elenco no meio de 2022, após a implementação da SAF, e era muito difícil se desfazer do elenco que tinha subido da Série B para a Série A ao fim de 2021. Tinha iniciado a competição, por exemplo, aqui no Campeonato Estadual em 2022, e o Botafogo teve que trocar as rodas com o carro andando. Chegou o Luiz Castro, com o Botafogo trazendo muitos jogadores no primeiro momento, em 2022, então muita dificuldade. Lembro que o treinador era bastante cobrado naquela época, mas ele tinha muitas lesões no elenco, muitas suspensões. O Botafogo estava sendo montado. Então, o Alessandro Brito trabalhou muito bem, claro, com outros profissionais do Fogão, na segunda janela, trazendo jogadores qualificados, e o Botafogo, por muito pouco, não foi para a Libertadores de 2023, se classificou para a Copa Sul-Americana. Acabou que o Botafogo, em 2023, poderia ter sido campeão brasileiro, com um elenco forte, jogadores rápidos, jogadores decisivos. Infelizmente, por vários motivos, o título não veio, mas felizmente, em 2024, campeão do Brasil, campeão da Libertadores. E claro que o Textor tem muita responsabilidade nisso, e o Alessandro Brito, como outros profissionais também, no caso de 2024, o Arthur Jorge foi muito bem à frente do Fogão como treinador, e os jogadores deram conta do recado. Em 2025, um ano de muitas mudanças. O scout é muito cobrado aqui no Botafogo, lembrando que o Alessandro Brito hoje é uma espécie de braço direito do John Textor, não é apenas, entre aspas, head scout, como eu já disse, é diretor esportivo também. Ele trabalha em mais coisas no clube, não apenas lidando com a parte do scout. Então, em 2025, o scout muito cobrado, porque, por exemplo, errou na vinda do Juan Cruz, que hoje nem está mais no Botafogo. Pode ter errado em uma outra vinda também, mas tem jogador que precisa de tempo para se adaptar. Se formos ao Palmeiras, o Felipe Anderson, um grande jogador, demorou mais de um ano para se adaptar. O Flaco Lopes está jogando bola agora, depois de alguns anos no Palmeiras. O Vitor Roque demorou alguns meses para se adaptar. Tem jogador que demora mais, tem jogador que demora menos. Se formos observar atletas aqui no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, também certamente acharemos atletas que demoraram um tempo para que a adaptação fosse a melhor possível. No Botafogo não é diferente, mas Santiago Rodrigues já começa a jogar muita bola no Fogão. Arthur, sendo fundamental na reta final do Botafogo, garantiu no último sábado a classificação para a Libertadores pela terceira vez consecutiva, porque o Botafogo foi para a Sul-Americana, disputou em 2023, e então se classificou para a Libertadores de 24, ganhou o título, Libertadores fase de grupos em 2025, e agora novamente se garante na Libertadores. Tem que garantir a vaga na fase de grupo. Vejo isso como
obrigação. Próximo duelo do Botafogo, dia 30, domingo, às 16 horas, contra o Corinthians, na Arena Neoquímica. O Corinthians que perdeu ontem para o Cruzeiro por 3-0. A campanha do Corinthians é irregular no Brasileirão. O Botafogo precisa entrar como uma final de campeonato, até porque o Bahia venceu ontem o Vasco por 1-0. Então o Botafogo tem 58 pontos, mas o Bahia tem 56, 2 atrás do Fogão, e o Fluminense 55, 3 pontos atrás do Glorioso. Então, o scout muito cobrado, mas trouxe jogadores que se adaptam, trouxe jogadores de qualidade, como Montoro, como Barreira, jovens promissores. O Botafogo está jogando melhor agora, o Botafogo está vencendo jogos, trocou de treinador no meio da temporada, hoje é o David Ancelotti, já foi o Renato Paiva, foi o Caçapa interinamente, foi também no início do ano o Leiria. Então o processo geral do Botafogo em 2025 foi muito difícil, de fora para dentro, muitas dificuldades para as pessoas que trabalham no Glorioso. Mas o Alessandro Brito montou o time campeão no Atlético, montou o time campeão no Botafogo, campeão brasileiro e de Libertadores. Vem montando elencos com toda a dificuldade, às vezes, que fazem o Botafogo estar pela terceira vez seguida na Libertadores. Isso é muito importante. Erro você vai encontrar no Palmeiras, no Flamengo, no Vasco, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro e por aí vai. E no Botafogo, que tenta fazer o melhor, creio, não é diferente, mas a importância de minimizar os erros com tempo de trabalho, com adaptação, é muito grande, e assim o Botafogo busca a renovação do Alessandro Brito até 2029, segundo meu parceiro JP Fragoso de O Globo. O JP Fragoso também informa que o Botafogo pensa em reforçar o elenco na zaga pelo lado direito, já visando 2026, pensa em trazer mais um volante com forte marcação, mas também boa saída, e um ponta rápido com velocidade para chegar ao fundo do campo. Opa! É o Botafogo que tem um bom elenco, como sempre digo, mas desequilibrado, buscando justamente equilibrar essa equação. O Fogão, que tem hoje Alexander Barbosa jogando pelo lado direito da zaga, ele que é canhoto, com o David Ricardo, e tem o Caio Pantaleão lesionado, problema grave no joelho, só deve voltar no segundo semestre do ano que vem. Tem o Bastos se recuperando de lesão no joelho também, pouco jogou na temporada, 4 minutos no Campeonato Carioca e um tempo no amistoso contra o Novo Horizontino antes do Campeonato Brasileiro. Então Bastos podendo retornar, mas o Botafogo precisa contratar um zagueiro pela direita, já que o Gabriel Silva não deverá permanecer. Segundo o JP também, o jogador deverá voltar ao Volta Redonda, de onde veio de empréstimo. Então o Botafogo vai ter um zagueiro pela direita, o Bastos se recuperando, posteriormente o Pantaleão, o David Ricardo e o Barbosa também, que jogam com a perna canhota. É claro, galera, que o Botafogo pode ir ao mercado para buscar mais de um zagueiro. Eu espero também que seja feito isso para a posição de volante. De igual forma, hoje nós temos Nilton, Alain, Marlon Freitas e o Danilo. O Botafogo já buscando renovação do Alexander Barbosa, renovação do Marlon Freitas. Mas precisa ter mais volante. A dupla Danilo e Marlon Freitas começa a se entender. Eles estavam bem juntos contra o Grêmio. O Danilo teve que sair por um problema na coxa, mas o Nilton entrou. O Botafogo estava tranquilo no jogo, a culpa não foi do Nilton, do Fogão, ter tomado 2 gols, só que o Marlon já está se entendendo com o Danilo também. Anteriormente diziam que o Marlon e o Danilo não poderiam jogar juntos, teria que ser Marlon e Nilton, Danilo e Nilton, que nada, eles conseguem jogar desde que haja um tempo para adaptação. É claro que tem que ter um tempo para adaptação, e o David Ancelotti também sabe disso. Marlon e Danilo estavam deitando no jogo contra o Grêmio, Danilo saiu, estava 2-0, mas é claro que o Botafogo tem que trazer também um jogador na posição de volante, com forte marcação em posição, para que saia bem para o jogo, e isso está sendo visto no mercado. Temos pontas qualificados? Temos. Santiago Rodrigues pela direita, vem muito para dentro em diagonal, habilidoso. Temos o Arthur, que está jogando muita bola também, corta bem para dentro para buscar finalização de perna esquerda. Por outro lado, Montoro, Barreira. Nós não sabemos o que vai acontecer com o Jefinho. Cuiabano faz a função, mas o contrato dele de empréstimo vai acabar em breve. Mas o Botafogo quer um ponta também rápido, com força, para chegar ao fundo do campo, e vejo isso como uma ótima notícia. É o Fogão buscando preencher lacunas do elenco, mantendo a base, tendo ótimos jogadores, permanecendo, isso é muito importante, mas precisa sim contratar, e que bom que isso está sendo visto. Não deve parar por aí, creio.
Espero que o Botafogo busque jogadores em outras posições. Claro, mas na lateral direita, Vitinho e Matheus Ponte, ao meu ver, atendem. Na lateral esquerda, Telles e Marçal atendem. Sim, o Marçal quer se aposentar no Botafogo. Disse ele que está esperando o e-mail chegar para colocar a digital lá na renovação. Então o Botafogo poderia buscar mais um jovem no mercado para a lateral esquerda, mesmo que seja banco. Só que é importante ter alguém ali com o Telles e com o Marçal. Fato é que o Fogão está pensando na temporada que vem, galera, e vejo isso com ótimos olhos. O Fogão tem que brigar sempre por títulos, seja na Libertadores, no Brasileiro, na Copa do Brasil e agora até no Carioca, hein? Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa ao fim de janeiro. E você me acompanha também no Fute Bandeira, no Instagram e no TikTok. Tem que seguir, galera. No Twitter, Fabiano Bandeira. No Instagram pessoal, Fabiano Bandeira 10. Placar aqui no YouTube. Se inscreva. Hoje às 18 horas estarei com André Garoni, Paparazzo, Raíza e também o José Ilano. Placar aberto ao vivo aqui no YouTube. E claro, Glorioso Play. Nos siga aqui no YouTube e também no Instagram e no Twitter. Glorioso Play. Estou lá com Wellington Arruda, Matheus Medeiros e Thiago Graxia. Beleza? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui, fogo!